Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos fazer um review de um multímetro portátil do tipo caneta da Kaiwitz. É o modelo ST120. Essa marca tem surpreendido, eu já tenho mostrado alguns produtos aqui da Kaiwitz, como aquele alicate amperímetro de ponta e o multímetro Smart também. Eles têm produzido equipamentos com ótima qualidade, ótimas escalas e preço bem acessível. No passado, valores como os que estão sendo cobrados atualmente eram para produtos de terceira linha, bem ruins mesmo. Agora, esses aqui conseguiram colocar os preços interessantes, relativamente baixos, né, com qualidade bem interessante. Olha, vamos ver o que ele acompanha aqui. Acompanha duas pilhas palito, já sei que ele utiliza pilhas palito. A ponta de prova negativa do Terra. Geralmente esses produtos vêm assim. O multímetro em si, que é um multímetro de bolso, e o manual. Vamos ver aqui se é um manual mesmo. É um manual com instruções aqui básicas, as tabelas com os alcances e depois aqui em outra língua. Então tem o manual em inglês aqui, simplesinho, mas provavelmente suficiente. Aqui o instrumento, ele é bem leve, que não incomoda no bolso. Aqui a gente conecta a ponta de prova do negativo quando necessário, né? E a ponta de prova principal fica aqui. Tem essa proteção dupla aqui, na verdade, né? Você pode tirar essa parte para ter uma ponta maior, ou ficar só com a pontinha, dependendo do que você vai medir, ou inclusive cobrir a pontinha, tá? Bom, eu vou colocar as pilhas aqui para a gente já iniciar os testes e medidas. Ele me parece bem completo e interessante em relação aos modelos anteriores desse tipo de instrumento, ok? Bom, vamos lá. Vou ligar aqui. Ele liga em alto. Lembrando que ele também é um Smart multímetro. Então, nessa função alto, ele vai medir tensão AC e DC, resistência e continuidade, no modo automático, que significa que eu posso utilizar diretamente aqui nessa função. Posso medir uma resistência e trocar para tensão sem ter que mexer aqui nesse botão aqui de função dele, que eu mudo para os demais itens, ok? Bom, vamos lá. Quais são as funções que ele tem? Só tem 3 botões aqui. Um liga, esse daqui é a lanterna e hold para segurar o display, né? Congelar o display, e função para mudar as funções. Então vamos lá. Primeiro ele sai de alto, entra em tensão DC. Olha lá, tensão DC. Depois tensão AC. Depois, resistência, lembrando que tensão AC e DC é até 600 volts, resistência até 40 mega, ele é um multímetro True RMS de 4.000 contagens. Aqui, continuidade, teste de diodo, frequência até 4 MHz, capacitância até 4.000 microfarads, live para você detectar a presença de fase, identificar fase. E esse PA aqui é a posição de fase, para ver o sequenciamento de fase, PA, PB e PC. E volta para a função automática. Ele não tem medida de corrente, tá? Isso é típico nesses modelos portáteis. Okay? Então vamos fazer alguns testes, começando aqui com o meu padrão aqui de tensão. Vamos medir um pouco de tensão DC aqui e ver a precisão dele, né? Já que as características são interessantes para um multímetro desse porte. Então, coloquei aqui a outra ponta. Vou tirar isso daqui para facilitar. Vamos medir aqui 2,5 volts, 5 volts, 7,5 e 10, que são os padrões aqui de precisão que eu tenho. Então vamos lá. Deixa aqui. Coloca aqui direto. Já está em 2,5, tá? Vamos lá. Então, 2,5 mediu 2,512, ok. Agora vamos para 5 volts. Vamos lá. 5 volts mediu 5,02 volts. Vamos para 7,5. 7,53 e para 10 volts. 10,04. Bem dentro da especificação dele, bem preciso, né? Sem grandes dificuldades. Agora está na função alto, ok? Eu vou deixar na função alto e já vou medir direto a resistência padrão. Resistência padrão aqui de 7,49 kΩ. Tá? Vou botar aqui direto no resistor sem mexer lá na função alta. Ele já vai detectar que é uma medida de resistência e automaticamente vai medir.
7.46K. Ó, quilo-ohms ali em cima, 7.46. Um pouquinho abaixo, mas dentro da especificação, ok? Para um multímetro desse porte. Agora, vamos medir tensão AC. Eu ainda vou medir em alto, vou medir aqui direto da tomada, tá? Vamos botar aqui a ponta de prova e a outra ponta e vamos ver. Vamos lá, 126.3 volts AC, estou medindo direto numa tomada de 127. Agora, uma coisa curiosa é que se eu colocar aqui, aí sim, sair da função alto e ir para a função live, a gente verifica diretamente aqui onde é a fase, né? Como é que eu faço? Eu não preciso da ponta de prova aqui atrás, basta ele, eu vou identificar a fase aqui. Então vou nesse primeiro ponto aqui, ele não identificou nada. Aqui no meio a gente já sabe que é o terra, não identificou. E aqui tá lá. E ele liga esses LEDs aqui, indicando que é fase, terra e neutro. Ok? Então identifica fácil aqui com sinal sonoro e visual. Ok? Bom, vamos medir capacitância agora. Voltar aqui para aquela função anterior. Não pode ser alto, tá? Capacitância é uma escala fora, assim como a escala de frequência e capacitância, você tem que ir direto manualmente. Ela não faz parte da medida automática do Smart Multímetro, tá? Então vamos lá. Vou medir aqui. Tem um capacitor aqui também de 39.57 nanofarads, tá? 39.57. Então vamos lá, está aqui nesse terminal. Vamos lá, deu 39.40 nanofarads. Também dependendo da especificação dele. Bem razoável aqui a precisão, ok? Para um multímetro desse porte. Esse botão no meio, como eu comentei, ele liga a lanterna, é uma lanterna direcional. Aqui, o primeiro toque ele congela, né? E descongela. Mas se eu segurar, ele liga uma lanterna aqui, ó. É bem boazinha, tá? Luz branca e ela é bem direcional para o ponto que você está fazendo a medida. Pode ser útil em alguns casos. Para desligar, basta pressionar ele direto novamente. Ok? Vamos agora fazer mais algumas medidas aqui. Por exemplo, ver a escala de frequência dele. Vou aqui, ó, em frequência. A questão é que só tem um botão, então quando você não está na função automática, que só funciona para tensão AC, DC, resistência e continuidade, as demais você tem que ir na sequência até chegar lá. Mas é rápido, ó. A continuidade. Aliás, deixa eu aproveitar e testar aqui continuidade. Vamos ver aqui. Ok? Continuidade dá um toque aqui. Ele acende o LED verde aqui do meio e faz o bip. Não. É bem razoável. Não é super rápido, mas atende às condições quando a gente está fazendo testes rápidos para localizar algum tipo de curto. Ok? Não é ruim. Mudando aqui para a função de diodo e aqui finalmente a função de frequência. A frequência dele é até 4 MHz. Então vou ligar aqui o gerador de funções. Vamos botar aqui de 1 a 4 MHz para ver se ele mede corretamente. Então vamos lá. Vou botar aqui. Aqui é o meu gerador de funções. Então vou botar aqui na ponta preta e aqui na ponta vermelha o sinal lá do gerador. Tá? Eu vou colocar agora 10 kHz. Ele está medindo 9.98 kHz. Ok, 9.98, 9.99. Vamos para as frequências mais altas. Vamos botar 100 kHz aqui. Só para ele. 100 kHz botou 99.9 kHz, ok? 1 MHz. 1 MHz botou 0,998 MHz. Ok. Ele é um 4.000 contagens, né? Então, eu vou botar aqui, por exemplo, 2 MHz. 1.997. 4 MHz. 3.995. Ok, a diferença pequena. Mediu, está 10 direto aqui, 10 MHz. É até médio, né? Mas não é muito válido, porque 9.98 MHz a gente sabe que é em torno de 10, mas tem poucos dígitos significativos aqui para a gente poder ter uma precisão. Então, é até 4 MHz, uma frequência mais baixa seria melhor. Então, médio com alguma pequena diferença, mas aceitável também, né? Lembrando que ele tem aqui
as precisões, no caso do teste de frequência, é 1% mais ou menos 3 dígitos. Mais ou menos 1%, mais ou menos 3 dígitos em toda a faixa, até a faixa de 4 MHz. Sendo que ele mede frequências baixas também, mede frequência da rede, etc. Né? Então vou botar aqui 60 Hz, por exemplo. Olha lá, 59,9 Hz. Tá? Então ele mede as frequências baixas também. 100 Hz, 99,8 Hz. Ok. Então ele tem aqui as precisões aqui no manual, a gente pode conferir. Resistência também 1%, menos na escala de 40 MB, que é 1,5%. A tensão DC é 0,5%, o que é bastante razoável, a gente viu a precisão dele. Tensão AC 0,8%, também bom, mais ou menos 3%. Ok? E capacitância já um pouquinho pior, 4%. Tá? Mas é bem razoável pelo preço a gente ter um equipamento desse aqui no bolso, em campo. Não digo que seria um instrumento de bancada, né, mas um instrumento para usar em campo pode ser bem útil. Ele é bem construído, como todos os produtos da Kaiwitz, e tem um preço bem baixo, né? Consumo ainda não tenho como determinar, mas são duas pilhas palito do tipo AAA. Ok? Então creio que o consumo seja baixo. O display não é muito grande, mas o suficiente para ter uma boa visualização. E ele tem um alto shutoff para não detonar a pilha. Tá? Em 15 minutos, se você não usar nenhuma das teclas, ele vai desligar sozinho. Vantagens: ser True RMS. Ele é um multímetro leve, portátil, parece robusto, tem boas escalas. Custa muito pouco, hoje está na faixa menor que R$100, na faixa de 90 e poucos reais, o preço de uma pizza de final de semana, tá? Das simples. E então é realmente interessante ter esse instrumento para campo, ok? Para uma situação dessa, uma viagem, campo. Nós que mexemos com eletrônica, eletricidade, né, dependemos muito desse tipo de instrumento. Ter uma ferramenta dessa à mão pode resolver muitos pepinos por aí. Ok, pessoal? Então esse aqui é o Kaiwitz ST120, vou deixar o link aqui embaixo para quem tiver interesse de dar uma olhada. Eu ainda vou fazer mais alguns testes aqui com ele, mas a princípio, pela experiência que eu tive com os outros dois modelos da Kaiwitz, eu espero que esse aqui também corresponda e atenda dentro, é óbvio, das limitações dele, até por conta do baixo custo dele. Ok? Bom, pessoal, para quem ainda não é inscrito no canal, eu peço que se inscreva. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e acabam por algum motivo não se inscrevendo, não tem custo nenhum nisso e ajuda bastante o canal. Então, se você ainda não é inscrito no canal e gosta dos vídeos do Eletrolab, inscreva-se no canal. Isso aí realmente é importante para a gente conseguir manter o canal e conseguir progredir melhorando cada vez mais. Sempre que o canal tem mais inscritos, a gente tem um retorno melhor e isso satisfaz mais as condições de permanecer mantendo o canal vivo, né? O canal ativo, sendo que a gente tem bastante gente acompanhando. Principalmente a gente vai saber se tem gente acompanhando quando a gente tem mais inscritos no canal. Então não deixe de se inscrever, não tem custo nenhum, não vai atrapalhar em nada, você só vai receber, se quiser, marcando o sininho, as notificações dos novos vídeos do canal. Ok? Bom, se gostarem aí nesse vídeo, clique no like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.